Bom, pessoal, boa noite. Para quem está assistindo, né? Boa tarde, bom dia. Bom, vou falar hoje sobre algo interessantíssimo. Eu já comentei isso, acho que nos primeiros vídeos, sobre autopoiese, sobre a relação entre a geração espontânea e a autopoiese como ponte fundamental de uma resposta para a vida fractal. A autopoiese, no meados da década de 70, ela foi criada por Valera e Humberto Maturama, e ela é uma resposta a uma incógnita que o próprio Darwin não conseguiu dar uma resposta eficiente. Darwin ele gera uma série de questões cada vez mais difíceis de se acreditar, de se posicionar, até então, porque você não encontra elo perdido, você encontra animais diferentes, com expectativas diferentes, com posições diferentes, com adaptações diferentes, como o passarinho lá de bico, né? Que ele verificou quando fazia suas viagens e anotações nas Ilhas Galápagos e por aí vai. O ponto fundamental do vídeo hoje é sobre o homem fractal. A vida é um processo fractal. E em cima de todas as definições que Darwin deu, como competição para viver, o mais forte, o mais fraco, o mais adaptável, o que entra em extinção, o que se eleva para uma nova vida, todos esses processos de construção da realidade da vida não dão uma resposta eficiente para um sentido. Não estou colocando nem a relação Deus como construtor ou uma divindade, como você quer dizer, mas a ideia da necessidade da vida. Por que essa constituinte chamada vida? Porque isso torna diferente na relação da vida do homem, do nosso meio, de tudo à nossa volta. A autopoiese, ela tem essa relação incrível de apresentar não uma resposta matemática, mas uma resposta lógica e, acima de tudo, uma representação da continuidade de uma vida através da sua projeção interior celular. A palavra vem do grego, né, que dá a resposta como produzir para si mesmo, uma autoprodução. Então, autopoiese é um processo onde o próprio indivíduo, em um ambiente fechado, porque a vida se determina com um processo qual? Franco, a melhor resposta que deu, contrária à resposta da teoria das espécies, da geração espontânea, é que no contexto do autopoiese a vida só é existente em um ambiente fechado e não em um ambiente aberto para haver uma evolução para um ambiente fechado. E aí há os defensores de Darwin que colocam no jogo a questão da autopoiese como ponto fundamental para um entendimento maior, mas a grande questão hoje vamos tratar é sobre essa relação fractal que a autopoiese leva para a nossa vida, e isso pode se levar a uma resposta muito grande para vários tipos de problemas na vida, por incrível que pareça. Uma das questões interessantes, vamos focar sobre a divisão celular, o rompimento disso, a divisão. Dizem na biologia que as células 2M, com cromossomos do pai e da mãe, e as suas divisões se multiplicam, então cria-se novos filhos. Um tinha 42 cromossomos, passou a ser 22, se dividir de novo passa a ser 11, e por aí vai a sua divisão e subdivisão. Então, é um processo de divisão celular, mas em cima desse processo há algo interessante. Dentro das células, a construção dessas células, o processo em cima da multiplicação e da divisão celular é totalmente constituído pela membrana, as questões, digamos assim, constitutivas do DNA, do RNA, para a formatação de um processo. O que a autopoiese diz? Que a máquina foi produzida assim. E esse processo se autoproduz.
ela se autoconstrói. Ela não pega nenhum artifício ou nenhuma projeção química ou biológica, no sentido de uma modificação interna, por agente externo. Então é uma máquina completa, produzível, feita, que utiliza, com a ação do meio, utiliza matérias-primas, como por exemplo o barro. O barro faz o tijolo, faz a argamassa, faz uma série de coisas. No caso dela, ela pega apenas da natureza o barro, a matéria base primária. E ela vai construir todo tipo de aminoácidos, todos os tipos de proteína, ela por si só, pegando a argamassa, que é o conceito básico que ela necessita, a energia que tem em volta, que ela constitui para si também, que a única relação entre o meio externo da vida é a absorção de matérias-primas para construir a sua própria multiplicação e seu próprio inchamento interior. Então a vida, a constituição da vida, não vem que agentes externos façam que isso aconteça. A autopoiese gera o homem fractal, quer dizer, existia uma célula base, e dessa célula base toda a criação existente, no caso os homens e mulheres, estão contidos nela. Nenhuma célula, nada foi construído, tudo foi multiplicado basicamente através de uma, da primária, que na religião chamamos de Adão, né? O homem do barro vermelho, do massapê, né? E através de Adão ele gera os seus espermatozoides, e aí vai gerar células, aí teve lá o zigoto, aquele negócio todinho lá. Então de repente você tem os cromossomos do pai, da mãe, funde-se então a um embrião. E esse embrião, quando se fala de gerar vida, a ideia que se tem é que o alimento, as coisas vão acontecendo dentro do indivíduo, e aquilo ali vai inchando. Pelo contrário, a autopoiese gera uma questão muito incrível com relação à teoria do design inteligente. Qual é? Que a vida e a biogênese, a vida provém da vida. Na geração espontânea não existe células, não existe membranas plasmáticas, não existe nenhum tipo de atividade que proteja as máquinas orgânicas dentro da célula do meio externo. Coisa que hoje na biologia é impossível de fazer uma célula em um ambiente aberto. Então você vê que na autopoiese a vida foi construída completa. A célula base, nós temos no homem 23 mil genes, são mais ou menos 48, são 22 pares de cromossomos, mais ou menos 23 mil genes, isso aí, pares, bilhões e bilhões de milhões de pares, constituindo aí a cadeia de DNA, que gera milhões e milhões de outras células, copia-se, gera, então cada célula do coração vai se multiplicar formatando o coração, e assim cada parte do corpo, aquela base que veio do homem e da mulher, vai construindo um novo ser baseado naquela cópia. Uns vídeos aqui bastante interessantes. Células, né? Os nossos pares de cromossomos. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de instalação de time-lapse aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso aqui é a multiplicação celular. Você vê que é incrível. Coloque 300 milhões de informações sendo dividida ao mesmo tempo. Uma máquina que consegue multiplicar bilhões e bilhões e bilhões de informações ao mesmo tempo. Você vê que a multiplicação começa 2, 4, 16, 32, 64, e aí você tem bilhões e bilhões de informações que são feitas instantaneamente. E não só isso. A relação da construção desse novo indivíduo, muitas vezes,
ela não vem porque nasce uma célula nova. Não. Assim como no homem fractal, assim como nos fractais, o homem ele se fragmenta. Ele consegue construir dentro de si, em si próprio, células para formatar esse indivíduo. Nós somos divindades em carne e osso. Conseguimos construir nossa alimentação, nossa produção, nossa multiplicação apenas com a base que nos era alimentada, através da alimentação e da energia, do cosmos, de tudo, do sol, ondas magnésicas. Então você vê nesse caso aí da miose, da mitose, a separação, aonde os cromossomos começam a chamada a parte onde a membrana ela se rompe, e aí os dois hemisférios, esquerdo e direito, no lado direito e esquerdo, pegam filamentos e puxam os seus cromossomos. Isso é incrível. Máquinas orgânicas jogam teias microscópicas e puxa, e se constitui uma nova célula. E aquela célula vai se autorreproduzir e assim se remultiplicar de novo, sempre as células 2Ms, né, que são as células que têm a composição maior do homem macho fêmea. Vou mostrar um vídeo interessante. Esse vídeo aqui é da multiplicação celular, que foi colocado um genes fotossensível dentro da célula. E isso é incrível, porque nessa multiplicação foi incluído os genes que faz com que no escuro acenda, né? Tem essa fotoluminância. E é incrível como a própria célula fez a multiplicação instantânea de todo esse processo sozinho. Então você vê que é uma máquina tão perfeita que ela consegue agregar valores, no caso artificialmente colocado pelo homem, mas ela consegue produzir mecanicamente tudo. Então a vida produz tudo aquilo que ela foi constituída a produzir. Esse código-fonte, isso aqui é outro. Esse código-fonte, a direita e a esquerda já lançaram os filamentos, né, e os hemisférios, aonde a relação da constituição de uma nova célula, da divisão da célula para que possa se multiplicar, e vem tecidos, vem a gente pode falar cicatrizações, uma série de questões que acontecem dentro do processo de divisão celular. E o mais incrível, isso acontecendo a velocidades incríveis, né? Você vê agora o momento em que vem a separação, uma separação, né? Olha aí, incrível. Máquinas que produzem e são orgânicas. Então nós temos o que? Nós temos algo interessante. A célula é a menor parte consciente do nosso corpo. A célula é a menor parte consciente do nosso corpo. Ela sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, o que sacrificar ou não, e como sacrificar ou não. Então nós temos um sentido lógico, que a vida ela é tão fractal quanto a própria matemática é fractal. O homem e os animais, eles se multiplicaram, se subdividiram, se construíram. Você não consegue fazer uma célula nova, é impossível. Você não consegue constituir uma célula nova. Sempre tem que ter vindo algo de alguém, né? E isso é interessante, porque a construção da nossa realidade, a nossa volta, também é fractal. E aí vamos para a nossa vida. Se entendemos que na autopoiese eu me autoconstruo dentro da minha realidade, que no caso é a pele humana, é o extremo dos nossos micro-organismos internos, eu entendo que essa construção dessa vida, essa minha autoconstrução em milhares de células, me fazem pensar que a vida faz parte do condicionamento coletivo. Não é que nem Darwin, uma disputa, quem é a célula mais forte, quem é isso, quem é aquilo, não. É uma construção do divino. Tem um corpo grande, o corpo do homem,
milhares de células agindo, se transferindo, se organizando, se fragmentando, se fractando, e nos gera essa relação. Então, levando em consideração que a sociedade é um organismo também, e que o Estado, a cidade, sejam os seus limites, nós temos que entender que a manutenção dessa vida está na autoprodução interior de cada um, na construção interior de cada um. Então você começa a entender que a parte fundamental da vida vem quando eu me autoconstruo. Eu pego o que é bom, eu pego aquilo que me dá valor para minha autoconstrução e não destruição. O sentido da vida começa a se perder quando a autopoiese deixa de fazer o que é necessário para si, que é se autoconstruir para a vida, da manutenção da vida. E quando eu começo a pegar tudo aquilo que não presta, tudo que é ruim, e começo a inserir isso dentro de mim, haverá uma autodestruição. Então, o sentido que Maturama falou é que Francisco Maturama, que a vida, para que a vida faça sentido, há uma necessidade do externo construir algo melhor em você. Isso no caráter da psique que eu estou falando. Então, essa relação de nós nos fragmentarmos, que nos fractar na sociedade, vem quando eu consigo me autoconstruir em cima daquilo que eu tenho à minha volta, de que me alimento. Então, se nós temos a ideia de que, nessa teoria, de que a vida nossa se sustenta pela alimentação interior, da construção do homem interior, né, e que o externo não modifica o meu eu, no sentido de que eu fui programado para me construir, para me evoluir, para me distribuir em cima desse corpo da pele, eu entendo em contrapartida de que no processo evolutivo não existe um processo fractal. É briga por sobrevivência. O mais forte, o mais fraco. O ecossistema é mais viável se adaptar dentro da autopoiese do que num sistema de competição. Entender que somos seres para se autoconstruirmos e se adaptarmos e assim transferir essa informação para outro, que ele possa se autoconstruir, possa se fortalecer, possa gerar vida em si, é que faz o sentido das coisas. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.